Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha quem tá aqui, a Joana acabou de passar. Você já conhece a Joana, ou se não, ela é a Joana. E eu sou a Mariana, Mariana Mafez Pereira de Carvalho. É melhor eu ficar paradinha aqui, fica mais paradinha ali. E no começo o pessoal gostava de ouvir meu nome, depois falaram: "Ah, mas você já fala toda vez seu nome completo, a gente já sabe quem você é". Mas essa semana chegou um monte de gente no canal nova. E nesse inteirinho também, outra pessoa que sempre nos assiste falou: mas eu adoro quando você fala o seu nome completo. Hoje realmente as pessoas têm apelidos, nomes artísticos, e eu adoro meu nome, assim, sempre foi esse nome comprido, meio de princesa. Sempre me senti uma princesa mesmo, com os pais que eu tenho. Teve gente reclamando que eu não falo da minha mãe, mas eu sempre estou pensando nela, não é porque eu não estou falando aqui, né? Quero deixar bem claro que aqui é uma parcela do nosso dia a dia, não é tudo. Tanto que tivemos esse inteirinho aí sem vídeos, nós estávamos numa correria de atendição, atendendo aqui nossos filhos, a Joana com assuntos com o cello e mais em torno da música, esses dias ocupados. E é engraçado que nós tivemos que comer fora ontem num restaurante. A gente se adapta em qualquer lugar, a gente não come carne. Para você que está chegando aqui no canal Cozinha de Sri Krishna, a gente se abstém de carne e também de peixe e também de ovo. Só um instantinho. Pronto. E aí a gente tava com pessoas que não necessariamente se abstêm de carne, né? E a gente vai em qualquer lugar que as pessoas sugerem. Nosso querido Lucas Garcia Muramoto, excelente violoncelista, com quem a gente teve um encontro fortuito a semana passada, graças à mãe dele, a Érica, que por conta de um vídeo no Instagram, vocês imaginem só, veio a me escrever uma mensagem falando do filho dela, que estava estudando em Viena, que viria ao Brasil. E a Joana teve uma aula maravilhosa com o querido Lucas, maravilhoso. No fim do vídeo eu vou pôr um trechinho da aula. Que menino iluminado. Mas não mostra você, Jô, tá? Mostra só ele tocando. Vocês, se quiserem, quem gosta de música clássica, acompanhem o Lucas Garcia Muramoto. É só procurar aí. Ele tem até um site, um website, atualmente cursando seu mestrado em Viena, já mora lá há 6 anos. E, enfim, a gente estava nesse rolê do Conservatório de Tatuí. E é isso, a gente comeu fora, a Joana e eu, ele nos levou num restaurante lá. Imagine que nós fomos parar num restaurante maravilhoso, com o pessoal que nos atendeu lá também, quero falar sobre eles lá. O pessoal do... Vou falar o nome certo, Joana. Bisteca do Caipirinha. Quem conhece aí, pessoal de Tatuí? Eu falei, Mário, bistequinha do Caipirão. Como é que foi, Joana? Mas é Bisteca do Caipirinha, um restaurante que tem lá desde 1960, não é à toa, você imaginem, os restaurantes eles abrem no máximo assim, 80% deles fecham com 5 anos de atividade ou menos, tá? É altíssima essa taxa, talvez hoje em dia seja mais ainda. E imagine, eu adoro esses restaurantes que estão aí uma vida, segura direito, lindinha, que já estão há uma vida, imagina que é um sucesso, né? Quando eu vi, assim, super simpático nessa esquina lá em Tatuí, com certeza você conhece, quem já passou por Tatuí, o Bisteca do Caipirinha, e eu sabia que eu ia comer bem lá, mesmo que está lá o nome do restaurante Bisteca, eu tinha certeza que eu ia comer bem, e dito e feito, a Joana e eu e o Lucas tivemos um almoço maravilhoso, mesmo comendo, alguns diriam apenas, mas não é apenas, arroz, feijão, a salada deles. Eu não como cebola regularmente, mas eles servem lá umas rodelas de tomate que eles deixam marinando, que fica parecendo, não sei dizer como que eles fazem aquilo lá, molinho. E aquela cebola também molinha, a gente não come regularmente, mas essa eu comi um monte de cebola aquele dia, então acho que eu venho aqui também para trazer isso, que não tem proibição, né? E a cebola não deu nenhum gosto depois, não senti também mal. E nos fez tão bem, aquele almoço, arroz, feijão, a salada, essa salada de tomates com cebola e uma batata chips, não sei que óleo que eles fritam, mas estava bem sequinha, bem cuidada, e me senti super bem depois, mesmo teoricamente saindo da dieta, isso não tem problema nenhum, a gente passou um ótimo momento lá. E voltamos a Tatuí, quando chegamos lá para almoçar de novo lá no domingo, um dia cheio, estávamos com a família do Lucas Muramoto, estávamos em várias pessoas,
e tinha uma fila lá de 14 famílias antes da nossa vez. Então a gente teve que prescindir do costela do caipirinha e caímos lá num outro burger que tava... Mãe. Costela... Bisteca do caipirinha. Eu nem sei, acho que Você tinha falado antes. Qual que era a diferença de um e de outro, eu nem sei qual é que é. Mas, enfim. Aí a gente caiu lá no restaurante, eu sei que me deu uma diarreia. Eu raramente tenho esse problema. E sei lá, a última vez deve estar para um ano que eu tive, talvez, esse sintoma, né? Sim, já resolvido, mas como é engraçado, né, essa coisa do astral na comida, assim, para quem já vem cuidando. E agradeço a várias pessoas que têm feito as receitas, elas não vêm aqui só achar defeito. E para aquelas que também não fazem e não vêm só aqui achar defeito, muito obrigada pelos relatos. Sempre estou agradecendo, quero continuar agradecendo aos relatos. Eu gosto muito de ler esses relatos de pessoas que voltam à sua infância, das mais diferentes naturezas, né? Então, é um privilégio para mim poder ser um canal disso, né? Sermos nós como família. E, enfim, quando a gente começa a cuidar da alimentação, como muitos relatam aqui, que tem sentido uma melhora muito grande, as pessoas que se arriscam a fazer as receitas, têm sentido mais leveza no seu dia a dia. Não necessariamente a gente consegue manter essa leveza sempre, é muito difícil a gente manter uma harmonia toda hora, tem momento que tem discussão, tem incongruência e acontece, né? Em toda a casa. Aqui também não é lugar de perfeição, não é lugar de vida simples, como alguns dizem, não é, tá? É lugar de vida sofisticada, mas também vida de trabalho. Eu não fujo de trabalho nenhum, tô fazendo o meu aqui também de certa maneira, com vocês aí do outro lado, as minhas filhas também fazendo parte. A gente teve a primeira retribuição do YouTube depois de quase um ano de trabalho e sou muito agradecida, veio bem a calhar. E não por isso que eu tô aqui, mas sim por esse lugar de sentido, né? De via espontânea, de estar sendo um canal para melhorar a vida dos outros, né? Não melhorar, quem sou eu para melhorar? Para inspirar as pessoas, como eu também não estou dependendo de ninguém para melhorar minha vida, mas a gente se inspira em pessoas como, por exemplo, nosso querido Lucas Garcia Muramoto. Vão lá procurar ele, com certeza um menino que a gente vai acompanhar a carreira só com 25 anos e já brilhando aí no Brasil, no exterior, e nos inspirou muito essa presença dele. Você vê alguém que não é vegetariano, que, sei lá, tá lá em Salzburg, na Áustria, e que nos inspirou, né? E que Deus nos colocou juntos, né? Eu sempre acredito nessa linha do destino que costurou. Falei demais. Ó, qual é a receita de hoje? Nem sei, tá atrasado. Aqui vai ter pimentão assado no forno, meu Lajô. O almoço tá sempre atrasado aqui, não sei o que acontece. Aí não tinha mais arroz branco, pode ser com arroz branco, tá, pessoal? Então eu refoguei, mas você pode fazer no método sem refogar. Eu tenho problema com esse método sem refogar. O pessoal assistiu o Arroz Biryani, que foi um vídeo que caiu aí numa matéria do terra.com, e aí chegou gente nova no canal, bem-vindos, tá, quem não conhecia. Ficou empapado mesmo aquele arroz do Arroz Biryani, porque eu tenho um problema, como eu faço tudo na mão também, eu adoro coisas feitas à mão. Maria, traz até o tricôzinho para eu mostrar pro pessoal do Varuna que tá lá. E aí, eu gosto de fazer no olho a quantidade de arroz e tal, né? Porque senão toda hora tem que ficar pesando, tem que ficar medindo a água, acho coisa chata. Aí eu tinha colocado mais água do que o tanto de arroz que eu tinha lavado, ficou um pouquinho empapado, mas deu super certo. Aí você, na descrição do vídeo do Arroz Biryani, tem a quantidade de água ideal, mas cada grão também é um grão, então às vezes para o seu grão vai ser muita água, então talvez você ponha um pouco menos, aquelas manhas da cozinha. Eu, para não ter erro, preferi refogar meu arrozinho, que dessa vez é integral, porque a gente tá sem, que dessa vez ainda por cima é o grão japonês, porque não tem outro, não tem uma agulhinha integral. Então, assim, aviso aos navegantes, vai ficar empapado um pouquinho, porque esse grão é o grão cateto da Volkmann. Não faz propaganda, mas eu faço questão de falar desse arroz da Volkmann. Somos consumidores há anos e anos e anos e anos. Depois que eu vim a conhecer esse arroz, nunca mais consumi outro arroz. E só para dizer que esse arroz cateto, que é o arroz usado na culinária macrobiótica, ele é um arroz
que ele é empapado mesmo. A culinária macrobiótica, ela incentiva esse arroz. Então hoje é uma receita assim, faça com seu arroz agulhinha de preferência, mas eu queria aproveitar para gravar, estamos sem vídeo, vou fazer assim, a nossa modalidade de hoje vai ficar um pouquinho empapado, mas você, por favor, use o arroz agulhinha. E se não se importar em comer um pouco empapado, que não tem problema algum, né? É só a nossa cultura que não tem essa cultura. A nossa cultura que não tem essa cultura foi péssimo, né? A nossa cultura que não tem esse costume, mas é dito através até da macrobiótica, uma culinária praticada no mundo inteiro, com inúmeros benefícios à saúde, não só que a comida tenha que trazer só esse benefício, a comida ela tem que ser um prazer aos sentidos e uma satisfação, né? A gente tem que encontrar satisfação em tudo que nós fazemos em nossas vidas, porque é essa maneira da gente estar em lugar de agradecimento, né? Então, ela recomenda muito outras consistências que não são as coisas secas. Tanto que nos países orientais a gente come muito ensopado, muito mesmo, né? Todo legume é ensopado, o feijão é mais até ensopado que a gente come aqui no Brasil. E antes que fique mais tarde ainda meu almoço, que já está atrasado e o professor vem às 2 horas, Roberto, a parlare italiano conosco con noi. Bueno, yo soy hablante de español, también viene la gente acá de Latinoamérica a vernos en el canal. Yo estudié en colegio español, como ya he dicho acá, y muy bueno, que sean siempre bienvenidos. On peut parler français aussi, parce que j'ai appris le français quand j'ai fait les cours de français avec le monsieur Newton. Maintenant, the kids are doing English class because they are aiming for studying outside Brazil, so it's nice for them to also hear English. E agora aprendendo o italiano. Então, aí todas as línguas bem-vindas aqui. Dá um alô quem está nesses países das línguas nas quais eu pude falar. E quem falou do tricô enquanto está cozinhando aqui? Aqui eu tenho espinafre desfolhado e colocado em água já fervente salgada. Já vou escorrer ele e picar ele pra gente misturar com um temperinho nesse arroz, e é isso a receita do dia. Olha só, o tricôzinho do Varuna, ele progrediu no dia que eu consegui acompanhar a Joana, e eu acompanho a Joana na aula dela, e eu fiquei lá fazendo a minha coisa, que eu não vou ficar parada no tempo, né, minha gente? E também o celular, se a gente entra pro celular, aquilo lá é um buraco sem fundo, então eu sempre procuro ter meu tricô perto para estar salva de mim mesma. E uma última coisa antes. Tá meio brava, Maria, hoje? O que tem? Não? Fala um oizinho aí em inglês, Maria. A Maria. Hello. Fala aí, how are you? Eu vou trazer meu caderno. Tá, ok. They are doing fine. Are you doing fine? Vocês estão indo bem? A Maria vai pra Inglaterra ou Estados Unidos, vai falar só assim, ok. That's what you think. When we go to the places that we are, even if we don't talk that much the language, we start to understand. Quando a gente vai para os lugares que a gente não fala aquela língua, a gente vai para os lugares, é automático, né? A gente vai pegando aquilo, é muito mais fácil. Por isso que eu não tenho pressa das minhas filhas falarem inglês. Não tivemos muitas oportunidades de viajar a países, estivemos construindo nossa casa esses 3 anos e agora nos mudando, enfim, nossa prioridade não são viagens, porque o nosso orçamento não alcança, mas quem sabe um dia. E tudo à sua hora, na hora que a gente precisa, a inspiração vem. Também que adianta a gente ficar numa coisa, tenho que fazer isso e aprender isso, e de repente aquilo lá é obsoleto, se não tem uma relação amorosa com o aprendizado que você tem, né? Mas e aí, vocês gostaram? Did you like my knitting? Meu tricô, olha, chegou a parte do arco-íris, e agora eu tenho que fazer mais uma dessa. Mas, what do you want to talk today in English to our channel, Cozinha Sri Krishna's Kitchen, Maria? Começou faz uma aula, então... Two classes of English. 2 aulas, né? Ok. Food, Maria. Very nice. Okay, so... Very nice. Congratulations, Maria. Very... Olha a look. capa. Oh, que bonita essa capa.
Como falante de inglês, você é uma ótima desenhista. Ó, outra coisa, o pessoal fala, que legal esse canal, não é nada, assim, digamos, ensaiado, nem nada muito, como se chama, produzido. E realmente não teria como fazer de outra maneira. Muita gente me manda referência daquela Ballerina Form, que é essa moça que mora lá numa fazenda dos Estados Unidos. Ela era bailarina profissional, foi até Miss América, maravilhosa, adoro a rotina dela, com um monte de filho. Ela tem o dobro, acho, de filhos que eu, e lindíssima, maravilhosa. E os reels dela são bem dia a dia assim, mas o canal do YouTube não, é produzido com iluminação, com figurino, com receita, com isso, aquilo. E eu sempre, antes da gente montar o Cozinha de Sri Krishna, eu falava, nossa, se eu montar um canal, eu preciso muito, comprar luzes, comprar roupas, comprar aventais, utensílios. E eu ficava nessa, e um tempão eu falei, nossa, acho que eu nunca vou ter um canal, porque eu não conseguia chegar lá para fazer essa produção, porque primeiro eu nem assisto vídeos. Se você me manda um vídeo, pode ter certeza que eu não vou assistir, nem esse que eu tô fazendo eu vou. Não porque você não deva assistir os nossos vídeos, claro, mas não é uma coisa que cabe atualmente no meu dia a dia. Eu vou tirar uma dúvida do tricô, eu visito lá um vídeo, ou vou talvez ver um vídeo que o Lucas Muramoto me enviou da música clássica, mas atualmente não tenho como, porque eu já estou trabalhando no celular. Se meus filhos me verem mais ainda em vídeos, né, é impossível. E a televisão também, ela demanda muita nossa atenção e não dá tempo. Finalmente a gente não tem tempo para isso. E aí, só para contar que esses vídeos que eu via ela produzindo, eu não via o vídeo propriamente, eu só via um reel rapidinho, que às vezes a gente tá lá no Instagram e a gente se rende a assistir uma coisinha rápida ou outra, né? E eu falava, nossa, olha, ela tem uma super produção. E acho que quando eu fizer um canal, nossa, eu vou precisar de tanto. Então aí fiquei postergando também fazer por conta disso, que eu mesma tinha essa pré-concepção do que eu precisava, e eu percebi que não. Que na verdade eu não percebi, que a gente começou a fazer e estava indo bem assim, porque tem gente que justamente está querendo um pouco menos, né? Um pouco mais direta a comunicação, um pouco mais como em casa mesmo, e sem a luz, a câmera e a ação. A ação sim, né, mãe? A ação sim, sempre. A ação constante, não precisa de um escorredor. E a câmera também, só a luz que não. Então a luz a luz não precisa, que a gente mora nessa casa natural, de iluminação natural maravilhosa, só que aqui não tem, aqui é maquiagem, que não dá, mas eu uso maquiagem, tá, pessoal? Não aquela coisa que põe assim, como chama? Pancake, base eu não gosto, porque eu gosto de ter a minha pele assim, naturalmente, se possível, maquiada no sentido saudável a pele. Oi, cuidado, Ju. Mas eu gosto de um rímelzinho. Tenho pesquisado também maneiras de ter um rímel natural. Você sabia que dá para fazer com carvão e óleo de coco? Mas nós compramos esse rímel que a gente usa as três, a Maria, a Jojo e eu. A Maria não. A Maria de vez em quando. Que é uma maquiagem que ela é sem chumbo, sem metal pesado, né? Então já é uma grande coisa. E a gente usa de vez em quando. Ontem nós fomos lá no Conservatório de Tatuí assistir o Lucas Muramoto. Saímos daqui de Botucatu, fomos lá. Bistequinha do Carneirão, como é que eu chamei o restaurante? Brincadeira, no Conservatório, depois que nós fomos na Bisteca do Caipirinha lá. Enfim. E aí, assim, tira toda a água do seu espinafre, toda. E aí, depois de tudo tirar dessa aguinha, eu vou picar ele bem bonitinho. E a hora que tiver o arrozinho sequinho, a gente vai fazer um temperinho tchananã. Te espero aqui já. Enquanto isso, eu vou temperar nosso feijão. Veja esse feijão. Quem conhece esse feijão crioulo? Olha que feijão bonito. É o feijão crioulo. Vamos fazer um tempero esperto nele aqui com cominho, gengibre, pimenta e açafete. Valeu. Mãe, mas você tava contando da maquiagem? O que eu contei? Que foi pra Tatuí? E pus um rímel, né? Ah. E eu gosto de estar elegante, assim, sem muita coisa. Assim. É isso que eu quero, sabe? Estar, assim, bem, sem precisar de fazer coisas para estar bem, mas que coisas que são externas, né? Então eu sinto que
para eu estar bem, são muitas coisas. Tem minha harmonia com meus filhos, com meu companheiro, é a parte mais difícil. E sabe, tá com a pele boa, põe uma roupa que me sinto confortável. É isso, sem precisar de muitas outras coisas. Sem guia em casa. Eu tô sem guia em casa, tô usando manteiga sem sal para cozinhar. Essa receita, se você faz o arroz, com arroz branco, você pode cozinhar ela. Pode cozinhar o arroz depois de lavado nesse ponto. Eu, como fiz, só tinha esse arroz integral, já cozinhei ele antes, tá? Então, se você for cozinhar o seu arroz junto com o espinafre, o espinafre já tá cozido, tá? Você vai colocar um pouco mais de água. Aqui, no caso, eu não vou colocar mais água, porque ainda tem um restinho de água aqui nesse arroz. Talvez eu vou colocar só um pouquinho, porque ele tá al dente. Ele vai chegar lá naquele ponto, junto com o espinafre. O espinafre já tá cozido e cortadinho aqui, vejam só. A gente gosta muito do espinafre assim, cozido e cortadinho. Às vezes a gente só refoga ele. Pode colocar um creme de leite fresco e já, voilá, já está servido. Aqui é semente de coentro, deixa eu só dar mais um grauzinho aqui. Temperando o feijão. Cheiro de pimentão no forno. É muito bom. Tem cheiro melhor que esse. Claro que tem muitos cheiros bons no mundo, mas é um deles. Então aqui é a cheiro semente de jasmim. Semente do coentro, eu moí ela. E vou colocar umas folhinhas desse aqui, como chama esse aqui, filho? Louro. Dá uma lavada. Refogo ela num instantinho, então é só isso, esse tempero. É a semente do coriander, né, que é o coentro. Eu moo na hora a semente. Refogo com o coentro. Refogo com a bay leaf, que é em inglês, que é essa aqui, que é a folha do louro. Vou dar uma fritadinha nela. E aí eu vou juntar o meu super arroz já al dente integral cateto, diferente do da receita, tá? Aí na receita você faz com seu agulhinha. Eu não tô fazendo porque eu não tinha em casa, então eu tô improvisando. Então é isso. A gente improvisa também, né? Aqui eu vou colocar esse arroz aqui para ele fritar. Eu, na verdade, eu tô achando que eu vou... Tem um restinho de água aqui. Eu vou transferir esse tempero para essa panelona aqui. Por quê? Porque ainda vai com espinafre, acho que ela vai ficar melhor aqui. Eu só tenho uma panela dessa maior. Eu vou voltar no fogo aqui. Ó, vou inovar. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Essa frase do nosso falecido telecomunicador. Ainda tem um restinho de água, então eu vou pôr o tempero nela, tá? Tô improvisando a receita, você pode fazer diferente. Você põe o seu arroz lavado nesse tempero que a gente fez aqui. Eu vou até pôr um pouquinho de água quente para conseguir pegar essa gordurinha temperada, né? E aí eu vou aumentar o fogo e dar uma fritadinha. Você em casa, se tiver com seu arroz sem cozinhar, só lavado, você refoga ele com a gordura e os temperos, põe o sal e põe a água salgada nele para cozinhar e tampa. E o espinafre aqui, eu já vou juntar o espinafre, tampar e deixar essa aguinha final secar, que já está tudo cozido. E vai castanha também. Se você tiver o peanut, que é o... Eu falo às vezes em inglês, porque eu pesquiso muito receitas em inglês. Então fica com essa memória, né? Ó, não tem meu espinafre, um arrozinho cateto. Na sua casa vai ficar menos empapado, porque você vai usar o agulhinha, certo, pessoal? Quem tá chegando agora, sem preconceito, tá? A gente também come arroz um pouco mais assim, juntinho de vez em quando. E aí eu vou pegar a castanha que eu tenho ali
Isso aqui é 5 minutos de fogo mesmo para ele. Eu não sei como as pessoas, é só no Brasil que as pessoas não acham apetitoso. Às vezes as pessoas chegam aqui e vê lá a nossa receita de kitchari. É tão maravilhoso, eu não consigo parar de comer kitchari. Quando eu almoço kitchari, você vai lá ver essa receita, vou abaixar o fogo. Eu almoço 3 pratos daquilo, eu nem janto mais, nem café da manhã eu tomo no dia seguinte. O pessoal, ai, mas que coisa empapada. E eu acho maravilhoso. Aqui eu vou pôr um pouquinho da castanha. Uma castanha eu compro orgânica aqui na compra coletiva. Olha que bonita, essa é a versão crua dela. Aí eu, aqui. Se você for usar o seu arroz cru, só lavado, você coloque a castanha no final do cozimento. Olha aqui, Maria, pra mim que eu tô falando, tá? Obrigada, Mar. Você põe no final do cozimento. Ai, nosso feijão tá queimando aqui, Maria. A gente vai falando. Esquece. Deixa eu transferir. A gente cozinha tudo aqui, o almoço ao mesmo tempo. Dá uma refogada aqui, deu uma pegadinha. O problema dessas frigideiras de ferro é que depois começa a dançar aqui o cabo dela e a gente periga se queimar, né? Vamos aqui. Bom, então se você for usar o seu arroz, como eu disse, cru, só lavado, você coloca as suas castanhas no fim. Aqui, como eu já estou no processo final, de 5 minutos mais aqui para secar essa aguinha, eu estou colocando ela agora, vou dar uma mexida e já servir. Estamos em cima da hora com o almoço aqui. Tá? Então põe a castanha, não vou pôr muita que a Joana não gosta. E aí, é isso, sem mistério. Inventei uma maneira nova da receita que eu conheço, né? Porque não tinha o arroz e não queria cozinhar um arroz integral tanto tempo aqui junto com espinafre, mas também pode ser. Então, assim, se você for usar o arroz cru, você... Não vi ele, filho. Não apareceu por aqui. Ele tá lá com você. Aí, ó, vou dar uma tampadinha aqui. Tava, né? Ele desapareceu. Bom, eu vou dar uma tampadinha só pra dar uma... Vamos procurar junto. Só pra dar uma abafada. Cadê minha tampa? Aqui. E bom, então até já. É isso, é palak shawal, feito de uma maneira diferente do que se costuma fazer. Ele tá lá fora, tá lá no loft. É. Se você for usar o arroz cru, branco, lavado, você põe a água nesse ponto e põe a castanha 5 minutos antes de secar aquela água. Se você for usar o arroz já cozido, que nem eu fiz, 5 minutinhos aqui com o restinho da água do arroz, quando ele estiver al dente, só para chegar ao ponto dele e a castanha dar aquela amolecida. Se você for usar o arroz integral cru, só lavado, aí você tem que pôr mais água do que a quantidade toda da receita, tá? Qualquer dúvida, escreva um comentário, eu sempre respondo os comentários, quando são dúvidas de receitas e quando são questionamentos interessantes, né? Não sem noção. Esses realmente eu oculto o usuário do canal e o usuário, para conseguir comentar, ele vai ter que criar um outro login, porque nesse canal ele já não comenta mais, nunca mais. Então você que está vindo com evil eye, com o olho ruim para cima de nós, por favor, se abstenha, porque senão assim a sua palavra não vai ter mais chance aqui, tá bom? Respeito é bom, todo mundo gosta, então, por favor, respeitem o outro. Você que chega aqui na casa virtual de alguém, respeito, não é mesmo? Que é a mesma coisa de você estar entrando ao vivo aqui, né? Por sinal, falando em ao vivo, já estão abertas as inscrições para a nossa segunda edição da vivência presencial na cozinha de Sri Krishna. Tá aí no painel do canal, procure, não sei bem como explicar, como chegar lá, mas tá aí. Se você tem interesse, por favor, escreva no e-mail que está disponível lá nessa publicação, no painel do canal, na segunda vivência presencial aqui em Botucatu, da cozinha de Sri Krishna. Eu não divulguei imagens porque
não tive a oportunidade de pedir para as pessoas que participaram o direito da imagem. Eu acho também um tanto quanto deselegante isso. Eu não preciso pôr foto dos participantes para vender nada. Eu quero ir na contramão desse lance, né? Tão feito por aí. Então, vocês saibam que as pessoas gostaram muito. Tivemos muitos comentários maravilhosos de quem participou da vivência. E por isso estamos na segunda edição. Com certeza também será bem prazerosa para ambas as partes. E, bom, quem está servido, o nosso arroz papa do dia. Uma coisa simples, uma variação do seu arroz com espinafre do dia a dia, com, então, semente de coentro moída e louro refogado, tá bom? E amendoim, eu usei castanha do caju porque eu tô sem um amendoim. Até tenho um amendoim, mas eu tenho que descascar ele e talvez dar uma torradinha. Não, acho que ele daria para usar cru, mas aí teria que descascar e hoje não deu. Aí a gente vai servir, talvez eu ponha qualquer coisinha aqui da gente comendo, mas é isso. Aqui um canal que somos nós quem fazemos, desse jeitinho nosso, e espero que vocês sigam aí nos rendendo essa audiência tão categorizada, que eu chamo, que eu tenho muita, não é sorte, né, mas eu acho que conseguimos atrair enquanto família gente de muita categoria aí desse outro lado que nos assiste. Então, muito obrigada pela audiência, sejam sempre bem-vindos. Pode pôr mais perto. Eu resolvi colocar, um pouquinho de manteiga aqui no topo do arroz. Só para dar um tchan. A gente faz isso aqui no kit ali. Pode até pôr um suminho de limão. Será que cai bem, né? Ajuda a gente a absorver o ferro, né? Mas o Varuna não gosta muito. Eu vou botar um limãozinho na mesa. Se você quiser colocar o seu sumo de limão em cima desse arrozinho, eu acho que vai cair super bem, tá? Olha a mamãe aqui, filhinha. Vai mudando a câmera, amiga. Tá bom. Né? A mamãe tá falando, e daí você fala. Então é isso. Era só isso, pessoal. Agora, olha a mesa lá, os nossos... A gente serve na panela mesmo para não fazer tanta louça. Quando tem visita, eu sirvo na louça. Aqui a gente tem então esse arroz, que eu já vou tirar até daqui. Vamos lá, vou pôr na mesa. O feijão crioulo temperado com semente de coentro. Esse feijão foi temperado com cominho, gengibre ralado, pimenta e açafete, tá numa ordem correta. Tem um babaganuche, que já estava feito, a gente não costuma comer, mas o babaganuche sim, de um dia para o outro. Um chutney também aqui de abacaxi, tem receita aqui no canal. Um coentro como salada, para colocar assim, direto na comida. E os pimentões estão servidos. Guardanapo de tapioca e tomar cuidado. Foi, Jô? Nenê. Quer água, aqui? Nenê. Água, ela quer. Pra ti. Eu vou sentar também, então. Haribol! Último momento. Então, talvez as últimas duas notas.